Amados irmãos, a todos um bom dia e a todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Deus abençoe a sua vida, você que está ouvindo, a você que está ouvindo e assistindo, que as bênçãos do Deus eterno sejam extensivas à sua vida. Eu convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Leremos aí apenas um versículo, o versículo de número 7. E o tema da nossa reflexão, do nosso estudo, nesta manhã, tem como tema os notáveis. Já está aí na tela. Diz assim Romanos 16, versículo 7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Eu vou repetir essa leitura. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes, companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta durante a terceira viagem missionária. E como diz o ditado popular, enquanto ele descansava, ele carregava pedras. Romanos pode ser batizado de o Evangelho segundo Paulo. E o escritor Francis Schaeffer faleceu em 1984, aos 72 anos, servo de Deus norte-americano, filósofo, teólogo cristão, também pastor, e ele afirmou: o livro de Romanos era estudado nas escolas de direito dos Estados Unidos. E nessa carta de 16 capítulos, a unidade e a união entre os irmãos são valorizadas pelo apóstolo Paulo. Romanos é um resumo das verdades que Paulo ensinou nas igrejas que visitou, e é também o coração do Novo Testamento. Guilherme Warr, um escritor de vários livros, ele afirma que Romanos é o maior livro de doutrinas já escrito. O remédio, o resultado e os benefícios da morte de Cristo nós encontramos nesse livro de Romanos. Romanos é um resumo das verdades que Paulo ensinou nas igrejas que visitou. E é também o coração do Novo Testamento. Romanos é um livro coerente. Começa com condenação, depois fala sobre salvação, justificação, santificação, promessas de Deus e termina com a glorificação do Senhor Jesus Cristo. E olha, é interessante, é gratificante, é enriquecedor a gente lê o livro de Romanos pelo menos uma vez ao ano.
Lutero reformador, ao se deparar com Romanos 1,16, aquele versículo conhecidíssimo, o justo viverá pela fé. Lutero, ele saiu do caminho da escuridão para a verdadeira luz. E ele se refugiou nos braços do Senhor Jesus Cristo. Romanos 16 tem uma lista de 37 nomes obscuros, mas que é de grande valor e significado para a nossa vida. Nós vamos dividir esse versículo 7 em 4 partes. Como são 37 nomes, 37 personagens, 37 heróis, nós vamos escolher algum e vamos fazer uma visita a esses irmãos. Não vai dar para a gente visitar os 37, porque é muita gente boa. Então nessa manhã, nós vamos escolher alguns deles e vamos fazer uma visita. Primeiro que nós vamos visitar é Andrônico e Júnias. Pouca coisa nós sabemos sobre esses dois personagens, além do que está aqui no versículo 7. Andrônico e Júnias são pouco conhecidos no meio do povo de Deus, mas seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Na família de Deus, no meio do povo de Deus, há muitos heróis anônimos, como esses dois aqui, Andrônico e Júnias, que trabalham incansavelmente na obra do Senhor, cujos nomes não são reconhecidos na terra, mas têm um galardão nos céus. E esses dois servos de Deus, eles fazem parte dessa galeria de 37 heróis e heroínas da fé, homens e mulheres de Deus, que até suas vidas arriscaram pelo Evangelho. Romanos 16 é o capítulo da condecoração, do reconhecimento e da gratidão a Deus. E esse capítulo, meus queridos, ele rechaça, ele rejeita, ele refuta a ideia de que Paulo não gostava de ver as mulheres colaborando e trabalhando na igreja. Para nós termos uma ideia, dos 37 nomes que são relacionados em Romanos 16, pelo menos 9 são mulheres e colaboradoras do apóstolo Paulo. E se a gente observar nessa lista de 37 nomes, nós vamos encontrar homens e mulheres, escravos e livres, ricos e pobres, gentios e judeus, todos unidos em Cristo, trabalhando por Cristo. E falando em união, eu lembrei-me dos anos 70, dos anos 80, digo, da música de Asaf Borba, Alto Preço. E essa música diz assim: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós. E nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Belíssima canção. Você já deve ter brincado de cabo de guerra quando você era jovem.
pegava-se uma corda grande, à direita, uns 20 jovens, à esquerda, na outra extremidade da corda, também 20 jovens, e no meio da corda, uma poça de lama. E aí alguém soprava o apito e começava os 20, os 40, 20 puxando para a esquerda, 20 para a direita. E o grupo que conseguisse derrubar o outro grupo na lama era o vencedor. Mas na obra de Deus isso não pode acontecer. Nós temos que, todos nós, puxarmos a corda para um só lado e na direção do Senhor Jesus Cristo. Você que está me assistindo agora, ou você que está me ouvindo, você não está só, você não está sozinho aí, aonde você estiver. E eu digo para você nesta manhã, não é hora de retroceder, não é hora de voltar atrás, não é hora de sair da igreja, não é hora de abandonar a fé, não é hora de baixar a guarda, de jogar a toalha, de entregar os pontos, não. Meus queridos, o momento é difícil, eu reconheço. Estamos passando por um momento difícil da nossa nação, do mundo. Mas o momento é de firmarmos a nossa fé em Cristo cada vez mais. O momento é de estarmos unidos em Jesus Cristo, mesmo distantes uns dos outros. O momento é de socorrer os necessitados. O momento é de orar uns pelos outros. E Deus vai acalmar essa tempestade que eu estou enfrentando, que você está enfrentando, que a sua família está enfrentando. Não desanime, não baixe a cabeça. O crente, ele só baixa a cabeça, ele só se curva diante do Deus Todo-Poderoso em oração. E depois ele levanta de cabeça erguida. Andrônico e Júnias têm seus nomes citados apenas uma vez na Bíblia. Andrônico vem do grego e significa homem de vitória, homem vitorioso. E Júnias refere ao mês de junho, talvez porque essa pessoa tenha nascido nesse mês. Essa lista de simples nomes é de grande valor. As saudações de Paulo, que Paulo faz, o elogio que ele faz aos seus colaboradores, revelam o seu coração generoso, revelam a sua bondade, revelam também a gratidão para com os seus cooperadores. E Paulo, de forma apoteótica, ele demonstra sua imparcialidade em Gálatas capítulo 3. E ele diz assim no versículo 28, não pode haver judeu nem grego, não pode haver escravo nem livre, não pode haver homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Segunda parte do nosso versículo. Andrônico e Júnias, eles eram parentes e companheiros de prisão do apóstolo Paulo. Os parentes eram as pessoas mais chegadas a Paulo. E quando ele se converteu a Cristo, a maioria dos seus parentes o abandonaram, exceto Andrônico, Júnias, Herodião, Lúcio, Jason e Sosípatro. E Calvino afirma, Calvino entende
que esses dois, Andrônico e Júnia, eles eram plantadores de igreja. Vale aqui lembrar que no 3º século, os crentes não se reuniam nos templos, se reuniam nas casas, por causa da perseguição. O apóstolo Paulo, ele era preso com muita frequência. Clemente de Roma, no 1º século, ele afirma que Paulo foi preso pelo menos 7 vezes. E numa dessas prisões, Andrônico e Júnias tiveram o privilégio de dividir o cárcere, a prisão, a masmorra, com o maior missionário de todos os tempos, com o maior plantador de igreja, com o maior teólogo, o apóstolo Paulo, e eles compartilharam do seu sofrimento. Os crentes, eles fazem parte de uma mesma família, a família de Deus. Nós somos filhos adotivos de um único Pai, o nosso Deus, e Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. Andrônico e Júnias dividiram a prisão com o apóstolo Paulo. Olha, companheiro de verdade, vai com o outro até para a prisão. Em Atos capítulo 7, há um homem extraordinário, acima da média, um homem de outro patamar. O apóstolo Paulo está embarcando para a Itália. Lucas, o escritor e médico amado, está com ele indo para a Itália. E o apóstolo Paulo está indo para a Itália como prisioneiro de Cristo. E ele é entregue ao centurião Júlio. Mas de repente, meus queridos, aparece Aristarco, amigo leal de Paulo a toda prova. E Aristarco diz assim: eu vou com vocês para Roma. Não importa, se eu vou ser preso também, eu vou com vocês. E em Colossenses capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Paulo retribui a Aristarco esse gesto de coragem. E ele diz assim: saudai-vos a Aristarco, prisioneiro comigo. E em Filemão, único capítulo, versículo 24, o mesmo Paulo elogia Aristarco e diz assim: Aristarco, meu cooperador. Mas a terceira parte aí do versículo, Andrônico e Júnias, eles eram notáveis entre os apóstolos. Notável vem do grego epifanes e significa conhecidos, distintos, notórios, ilustres, eminentes, renomados, que traz a marca do Senhor Jesus Cristo. Notáveis significa também que os dois eram bem conhecidos entre os apóstolos. Observe, queridos, que em vários nomes, o apóstolo Paulo, ele faz uma apreciação, ele acrescenta um adjetivo aos seus cooperadores, ele faz um elogio, porque o apóstolo Paulo, ele sabe o valor de tratar as pessoas pelo nome, com carinho. Ele sabe o valor de encorajar as pessoas com um elogio. Essas saudações revelam o coração grato e amoroso do apóstolo Paulo. Precisamos
abrir a nossa boca para expressar o amor de Deus ao próximo e aos nossos irmãos e irmãs. E quando a gente lê Romanos 16, a gente observa a sinceridade do apóstolo Paulo. A Andrônico e Júnias, ele diz que eram notáveis. A Estaques, ele chama de amado irmão. A Félix, ele diz que é aprovado em Cristo. A Pérside, minha estimada irmã. E a Ampliato, ele diz que é meu dileto amigo. E aqui cabe um detalhe importante. Quando o apóstolo Paulo, ele elogia os seus cooperadores, ele não está bajulando, ele não está jogando confetes, ele não está fazendo média, não. O apóstolo Paulo, ele está sendo sincero. Ele está sendo grato pela vida desses irmãos amados, os crentes. Você que está nos assistindo, precisamos nos esforçar para sermos afetuosos nos nossos relacionamentos interpessoais. Olha, meus queridos, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, e aqui cabe lembrar que Pedro era de um temperamento fora do normal. Esse apóstolo, ele era explosivo. Podemos dizer que o apóstolo Pedro era um barril de pólvoras. Tanto é verdade que foram prender o Senhor Jesus e ele foi logo cortando a orelha do soldado Malco. Mas esse apóstolo, depois que ele teve uma transformação, depois que ele foi transformado pelo poder de Jesus Cristo, ele escreveu uma pérola no capítulo 3 da primeira carta: sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos. Ele diz: sede misericordiosos, sejam humildes, não paguem o mal por mal, antes pelo contrário, bendizendo, pois a isto mesmo que fostes chamados, a fim de receberdes a bênção por herança, a fim de receberdes o galardão. Meus amados, como nós estamos precisando, nesses dias difíceis, de elogiar e ouvir um elogio sincero. Estamos presenciando irmãos e irmãs amados, famílias enlutadas, irmãos que estão internados nos hospitais, nos isolamentos, nas UTIs. Alguns estão se recuperando, alguns receberam alta hospitalar, mas esses que estão isolados nas UTIs, nós não podemos visitar. Então, meu amado, grave um áudio, mande um bilhete para essa pessoa, mande uma mensagem, dê um telefonema, dizendo uma palavra de ânimo. E agora eu estou presenciando uma coisa maravilhosa. Nós estamos aí afastados socialmente, mas tem irmãos, pastores, irmãs, eles gravam a oração e mandam pelo zap, pela mensagem, para confortar a pessoa que está desanimada, enferma, enlutada. E é dessa forma interessante e criativa de dizer uma palavra de motivação para estas pessoas.
Estou dizendo isto porque Jesus é mestre, Ele é o nosso mestre em motivar e animar as pessoas. Em João capítulo 11, Jesus ele chega a Betânia, na casa das irmãs Marta e Maria, que estão de luto. E Jesus ele toma algumas atitudes, ele motiva, ele anima, ele consola as duas. E João 11, versículo 23, Jesus diz assim: teu irmão vai ressuscitar. No versículo 25, ele diz uma outra palavra de ânimo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 33, Jesus vendo as duas chorar, ele se comove, ele se entristece. Mas no versículo 23, o Salvador do mundo, o Criador dos céus e da terra, ele derrama lágrimas. Jesus também chorou com Marta e Maria. Nesses dias difíceis e atuais que estamos passando, enfrentando uma tribulação, uma tempestade, Jesus também chora e se comove com a nossa dor, com a nossa enfermidade, com as nossas lutas, com as nossas angústias. E também Jesus, ele se entristece com o luto que nós estamos atravessando. Quarta e última parte de Romanos 16, versículo 7. Andrônico e Júnias estavam em Cristo antes de Paulo. Esses dois servos de Deus, eles eram judeus. Eles eram de descendência judaica. Provavelmente, esses dois servos de Deus se converteram, foram convertidos lá no dia de Pentecostes, de Atos capítulo 2. E também, provavelmente, quase certeza, que esses dois fizeram parte do grupo dos 500 que viram o Senhor Jesus Cristo após a ressurreição, de 1 aos Coríntios 15, versículo 6. Meus queridos Andrônico e Júnias são privilegiados, pois se converteram a Cristo antes do apóstolo Paulo. Felizes e bem-aventurados aqueles que servem a Jesus desde a mais tenra idade. As expressões em Cristo e no Senhor indicam laços íntimos que uniam os irmãos em Cristo. E hoje não é diferente. O que nos une, o que nos faz um só corpo, é a pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E Efésios capítulo 4, a partir do versículo 4, confirma o que eu acabo de dizer, queridos. Há somente um corpo, um só Espírito. Fomos chamados numa só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e age em todos. No corpo de Cristo, na igreja de Jesus, não tem adversários, mas só tem aliados. Porque eu posso chamar você de irmão e você também pode me chamar de irmão. Sabe por quê, queridos? Porque nós alimentamos do mesmo pão.
amamos o mesmo Pai, nós fomos batizados no mesmo Espírito, nós somos herdeiros da mesma promessa, nós fomos redimidos pelo mesmo sangue, nós lutamos contra o mesmo inimigo, nós servimos ao mesmo Deus, nós estamos unidos pelo cabeça que é Cristo, nós vamos morar no mesmo céu. Romanos capítulo 12, versículo 5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, somos membros uns dos outros. E eu concluo nessa manhã, após o apóstolo Paulo fazer todas as saudações, após ele agradecer aos seus cooperadores, após ele reconhecer o trabalho e o esforço, a dedicação e o amor de cada um, após ele elogiar sinceramente os seus colaboradores, o apóstolo Paulo agora ele se dirige à igreja de Roma e ele faz algumas exortações. E essas exortações se aplicam a cada um de nós. A primeira exortação de Romanos 16 está no versículo 17. E eu coloquei o seguinte título: evitem as divisões na igreja de Jesus. Olha o que diz o versículo 17. Noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. E o apóstolo Paulo diz assim: afastai deles, afastai-vos. Precisamos pedir a Deus, nesses dias, o dom de discernimento. Que estejamos, queridos, construindo pontes entre as pessoas e não levantando muros. O apóstolo também faz uma segunda exortação, versículo 18. Cuidado com os falsos mestres. Infelizmente, esses falsos mestres estão espalhados nos arraiais da igreja evangélica brasileira. E olha o que Paulo diz sobre eles. Esses tais não servem a Cristo, e sim ao seu próprio ventre. E eles andam nas igrejas com palavras e lisonjas, aquela conversa macia, bajulação. E o apóstolo diz ainda que eles enganam o coração dos incautos, das pessoas simples, das pessoas inocentes. Mas, queridos, esses buscam o lucro e não a salvação dos perdidos. Eles não buscam a glória de Deus. Suas palavras são doces e suaves, mas são carregadas de veneno. Terceira exortação que o apóstolo faz, versículo 19. Obediência deve ser uma das marcas de todo crente, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. Olha, aqui nós temos que ser realistas. Não existe crente perfeito. Só Jesus, ele é o nosso padrão de obediência, de perfeição, de santidade, de retidão, de humildade. Mas nós devemos nos esforçar e devemos buscar o padrão de obediência de Romanos 16, versículo 19. A desobediência nos traz consequências, mas a obediência
nos traz benefícios. E isso aí está comprovado em Deuteronômio, capítulo 28. Inclusive, alguns já colocaram até música nesse texto de Deuteronômio 28. E diz assim: se atentardes e ouvirdes a voz de Deus, tendo cuidado de obedecer todos os seus mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Que bênçãos são essas? E ele continua: bendito será o seu campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, bendito serás o seu gado e os seus animais, bendito as suas ovelhas, bendito serás ao entrares e ao saíres, a bênção do Senhor estará sobre os seus celeiros. Vocês serão um povo santo. E aí entra a segunda condicional: quando guardares os mandamentos do Senhor e me obedecer e andares nos seus caminhos. E a palavra-chave aqui é obediência. Quarta exortação que o apóstolo Paulo faz, e está no versículo 20 de Romanos 16. O Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A vitória de Cristo é também a nossa vitória. Satanás, ele é o pai da mentira, e é ele que provoca as divisões na igreja. E Paulo, ele tem convicção disso, de que Satanás, ele será derrotado definitivamente. Satanás, ele já foi expulso do céu, ele já foi derrotado, e por fim ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Você e eu estamos do lado do vencedor. Estamos do lado do nosso general, que é Cristo. Estamos do lado do nosso capitão, que é o Senhor Jesus Cristo. É o Messias prometido, é ungido de Deus. Nós somos soldados de um exército vitorioso. Seguimos o capitão invicto de todas as batalhas. Meus queridos, o vencedor nessa história toda não é Satanás, mas é o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Os santos, os salvos, eles participarão da vitória de Jesus sobre Satanás. Apocalipse capítulo 19. No céu, queridos, nós serviremos e reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Os versos 21 a 24, Paulo diz assim: não só eu, como também os meus cooperadores e colaboradores enviam saudações a vocês da igreja de Roma. E ele cita 8 nomes de seus companheiros: Timóteo, Lúcio, Jason, Sosípatro, Tércio, Gaio, Erasto e o irmão Quarto. Sabe, meus irmãos, o que eu aprendo aqui, o que eu aprendi, quando o apóstolo Paulo cita os 37 nomes aqui, nenhum homem, nenhuma mulher faz a obra de Deus sozinho, sem a ajuda de outros irmãos. Para você receber essas imagens nesta manhã e vai receber à tarde e à noite, há uma equipe de 7 irmãos e irmãs voluntários, e hoje está aqui comigo nessa manhã o jovem Jonathan, está fazendo a filmagem,
Então, queridos, ninguém faz a obra de Deus sozinho. E o apóstolo Paulo, ele diz, olha, um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Esse princípio que Paulo utiliza, ele se aplica a grandes empresas, aos bancos, à indústria, ao comércio, e se aplica também na igreja. O próprio Neemias, ele adotou esse princípio do trabalho em equipe na reconstrução dos muros de Jerusalém. O próprio Jesus, ele poderia ter feito a obra de Deus sozinho, mas ele não fez. Primeiro ele convocou 12 cooperadores, depois ele convocou mais 70. E nessa lista de 8 nomes, nós destacamos algum. Vamos fazer uma visitinha a 3 deles. Timóteo, ele foi o grande cooperador de Paulo. E esse rapaz, esse jovem, ele tinha um caráter aprovado. Timóteo era um homem confiável, trabalhador, dedicado. Jason e Gaio hospedaram Paulo em suas casas. Jason e Gaio, eles tinham o coração, eles tinham suas mãos, suas casas abertas para acolher o povo de Deus. Algum dia, as pessoas nos definirão com uma frase. Qual será a minha? Qual será a sua frase? E por fim, o apóstolo Paulo, ele conclui a carta aos Romanos, citando o versículo 25. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. E eu vou destacar aqui apenas um atributo de Jesus Cristo, que está aí logo na primeira linha, que é poderoso. Poderoso vem da palavra dinamis, ou dunamis, que deu origem à palavra que nós conhecemos, que é dinamite. O Roberto Dinamite do Vasco, ele tinha um chute muito forte. Por isso que os locutores esportivos acrescentaram ao nome dele dinamite. Mas dinamis, poderoso, é uma palavra muito rica e significa virtude. Poderoso significa sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Poderoso significa força, vigor, pujança, domínio e grandeza. Se segure aí na sua poltrona, amarre o seu cinto de segurança. Olha que coisa tremenda. Todos esses adjetivos, todos esses atributos, são todos e podem ser aplicados somente a Jesus Cristo. Só Ele reúne todas essas qualidades, todos esses atributos. E quando você acrescenta o prefixo oni,
ou todo, diante da palavra, antes da palavra poderoso, nós chegamos à palavra onipotente, ou todo-poderoso. Ou seja, Jesus ele pode todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Nada, absolutamente nada, é impossível para Jesus. Em Mateus 28, 18, no finalzinho do livro de Mateus, Jesus aproximando-se falou dizendo: toda autoridade, todo poder me foi dado no céu e na terra. Não temais. Jesus ele está no comando, ele está no controle, ele está vendo todas as coisas, ele está ouvindo, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que passa no meu coração, no seu coração. Ele tem consciência de que você está aí, atravessando por uma enfermidade. Creia, queridos, que Jesus, ele se comove com a sua dor, com a minha dor, com o nosso problema, com a nossa dificuldade, com a nossa enfermidade, com o nosso problema financeiro, com o nosso problema familiar. Creia que Jesus não nos abandona nunca. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus te abençoe hoje e sempre. Curve sua cabeça aonde você estiver. Nós vamos encerrar fazendo uma oração. Querido Deus e eterno Pai, a Tua palavra foi lida, ela foi explicada, ela foi aplicada, meu Deus. Pai, que ela possa invadir cada coração nesta manhã, que possa frutificar, que continue confortando, que possa dar muitos frutos para a glória do Teu nome. Meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdias do Jonathan, que está aqui conosco, tem misericórdia de todos que estão nos assistindo, os que não puderam nos assistir, Pai Santo, através desse vídeo, mas que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, que o Senhor possa estar colocando fim ao sofrimento de cada um deles, meu Pai. O Senhor conhece a necessidade, a urgência de cada um. Alguns irmãos estão nas UTIs, nas enfermarias, nos hospitais. Ó Deus, visita-os agora com a bênção da cura. Abençoa, Pai Santo, os profissionais da saúde que estão trabalhando, meu Deus amado, na recuperação de enfermos, de doentes. Livra-os de todo o mal, livra-os de toda a enfermidade. Livra, Senhor, desse vírus maldito, tem misericórdia. Ó Deus, perdoa, Pai Santo, os nossos pecados. Purifica a nossa vida, meu Deus. Que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos do Senhor e não nos afastarmos. Ó Deus querido, abençoa a Tua igreja, espalhada pela face da terra. Abençoa, meu Pai, essa igreja, os nossos irmãos de outras igrejas, tem misericórdias, vai visitando agora em nome de Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Pai, dá-nos um restante de domingo na Tua presença, guarda-nos, estende a Tua mão de poder, abençoa, meu Deus, essa semana, que seja uma semana de vitórias, que seja uma semana de comunhão, que seja uma semana de bênçãos na vida de todos os meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém e amém.